Agora, quando a gente fala de maldição hereditária, deixa eu falar um pouquinho mais de Salomão e vamos sair um pouco da Bíblia para as pessoas aplicarem e depois a gente volta de novo aqui. Por exemplo, Salomão, né? A gente falou desse lado ruim e a gente vai chegar nessa parte da história de como ele replicou o comportamento do pai, mas também tem o lado bom, né? Porque quando Salomão ele pede a sabedoria, ele pede por quê? Por causa do pai também. Então você acaba replicando o comportamento ali, porque você acaba aprendendo, olhando, vivendo junto, você vai aprendendo a pensar e tomar decisões. Quando a gente olha para a nossa vida, pense em educação financeira, Kaique. Educação financeira, nossos pais não nos ensinaram. Pô, mas os pais deles também não ensinaram a eles. Mesmo. E assim por várias gerações. Aí pega a alimentação, né? Todo mundo come meio parecido em casa, já viu? Se numa casa todo mundo come batata frita, cara, geralmente os pais também comiam batata frita e vai seguindo assim por diante. Nossa. E tem aquelas casas onde todo mundo come de uma forma mais saudável. Não, a Dani, né? A Dani, né, minha noiva é uma pessoa muito fitness e tal, tem uma consciência de alimentação gigante. Cara, a criação dela em relação a esse assunto é muito diferente da minha. Tipo, Era uma criação negócio mais focada nisso? Muito, muito mais focada, muito mais consciente. E desde tudo, assim, desde, cara, a família sentar à mesa, todo mundo comer junto, não sei o que lá. Eu era tipo, cara, comendo na frente da TV, nuggets ali, ketchup já era, não sei nem o que eu tô comendo, entendeu? E aí o que é importante? Quando a gente pega um versículo falando sobre maldição hereditária, em Êxodo 25 fala o seguinte, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Que foi o que o Rodrigo falou. E aí, por que isso aqui é importante pra mim? Porque em casa a gente estava discutindo muito sobre filhos. E aí o ponto cara, é uma responsabilidade você ter filhos sem resolver esses problemas. Sim. Pô, a gente, acho que é problema quando você nem sabe que tem problema, né? Quando você reconhece que você tem problema, pois aqui já é um passo. Quando você reconhece que você tem problemas, você não os trata e você coloca uns filhos no mundo, você fala assim, caraca, que responsabilidade, porque você vai passar um monte de besteira pros seus filhos, muito provavelmente, né? Então, por isso que eu acho que é importante saber desse conceito, que você pode chamar de maldição hereditária ou por outros nomes, né, segundo a psicologia, onde você precisa ter essa responsabilidade, senão você vai passar a cagada adiante, né? E com uma coisa interessante, muitas vezes, para você não repetir o modelo, você terá que fazer algumas rupturas de autoridade. Cuidado com as figuras de autoridade que você coloca na sua vida. Então vou pegar o Salomão. Vamos pensar um pouquinho sobre que tipo de mãe a Batseba deve ter sido. Muito possessiva. Não é? Ela deve ter usado várias vezes, porque quando ela teve o problema, que ela engravidou do primeiro que morreu, ela foi falar com Davi, olha, eu tô grávida. Imagina a cabeça dela. A Bíblia não diz isso diretamente, mas nas entrelinhas a gente pode ler. As acusações. Olha aqui, eu tava quieta lá tomando meu banho, você que me chamou. Não, você que me seduziu. Esse DR deve ter tido entre ela e Davi. Perdeu o filho. Ela deve ter virado para Davi e falou assim, por sua culpa, meu menino morreu. Não, foi por sua culpa. Quando Salomão nasceu, a tendência psicológica, tô falando tendência, não é um determinante porque eu não tô com a bola de cristal aqui para saber os detalhes dessa história, mas a tendência é, às vezes, quando a mãe perde um bebê, e pelo que tudo indica, o outro era o primeiro filho de Batseba, ela não tinha filho com Urias, então a mulher perde o bebê. Quando nasce o segundo, a tendência é ela se apaixonar pelo segundo e o medo de acontecer com o segundo o que aconteceu com o primeiro, repito pessoal, são tendências, tá certo? A tendência é que ela super proteja esse segundo filho. Sim. Alguns psicólogos, quando vão trabalhar com mães que perderam o primeiro bebê e tem um segundo pouco tempo depois, trabalhar para que ela não abafe esse segundo com amores e cuidados compreensíveis, porque ela tem medo de perder. Ela não quer de novo a dor do luto. Então ela pode se tornar uma mãe possessiva, uma mãe daquela que protege, que determina os caminhos e tudo mais, etc. E você nota isso aqui. Ela começa, já no início do livro de 1 Reis, que é quando vai contar a história de Salomão, ela começa a ter um papel de proeminência que não era próprio dela enquanto rainha naquela época. Ela que foi lá em Davi, olha, você não prometeu que Salomão ia ser o seu filho, o rei? Faça alguma coisa. Olha, Adonias está lá se proclamando rei. Ela que fez todo o arranjo político
do palácio para poder Salomão assumir o trono. Ou seja, ela tomou a frente. Essa mulher é um problema, né? Não. Cara, o que ela gerenciava ali... Ela gerenciava tudo ali. E aí ela pega e põe o filho dela no poder. E você já viu essas situações, até filme Game of Thrones tem exemplos disso. Game of Thrones é só isso, né? Exatamente. Tá lá a mãe manipulando o filho e tudo mais. Não seria bom para a monarquia de Israel. Aí a próxima coisa que ela faz é quando o Adonias, ele vai lá e pede para não morrer. Salomão fala, eu vou te poupar. Eu vou te poupar. Aí ela chega, depois, o Adonias vai procurar quem? A própria Batseba. Interessante o Adonias ter pedido a Batseba para ter influência política. Para ficar com a esposa do pai, com a Sunamita. Aí a Bíblia diz aqui, eu posso ler? Olha, diz aqui, que o Adonias vai e fala com a Batseba, né? Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe a favor de Adonias. O camarada era um mau caráter, e ela foi lá. O rei se levantou para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois se assentou no trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Olha o poder, olha a influência dela. Então Batseba disse, só um pequeno favor lhe faço. Pequeno um caramba, ela estava pedindo um negócio que era completamente errado. E peço que não seja recusado. Olha a chantagem emocional. Eu sou sua mãe. Você pode ser o rei, mas eu ainda sou sua mãe. Pode pedir minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abissaque, a Sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. O que ela estava pedindo era a sentença de morte do próprio Salomão. Porque, em primeiro lugar, se Salomão permitisse aquele casamento, ele estaria indo contra as leis de Moisés, que por sua vez tem Deus como autor. Deus falou que o incesto era abominação ao Senhor. Está lá nas leis do Moisés, Levítico. Um homem, Deuteronômio melhor dizendo, um homem não pode ter por mulher a esposa do seu pai, mesmo que o seu pai tenha morrido. Você não pode se casar com a viúva do seu pai. Isso é incesto. Se eu não me engano, acho que até no Código Penal brasileiro é um tipo de relação também que não é aceitável. Você não pode casar com a viúva do seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe. Se eu não me engano, mesmo no Código brasileiro, isso também é considerado incesto. Você não pode casar com uma ex-sogra, porque não existe ex-sogra. Então, parece que são relações... Alguém coloca aí como é que é no Código Nacional Brasileiro, mas se eu não me engano é assim mesmo. Você não pode. Então ele não pode, é incesto. É incesto, ela é a mulher do seu pai. Segundo, sendo ela uma mulher do seu pai, ela era uma candidata também à rainha. Então ela era concorrente de quem? Salomão. De Salomão e da própria Batseba. Então, deixa Adonias casar com ela, infrinja a lei de Deus, coloque o seu reino sob risco e a sua relação com Deus. Aí Salomão, nessa mesma hora, vira para a mãe dele e fala o seguinte, por que a senhora pede a Abissaque, a Sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele também o sacerdote Abiatar e a Joabe, filho de Jerua. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. Olha, mãe, só desculpa. Ele não só não atendeu a mãe dele, como a repreendeu e a colocou no lugar dela. E embora a Bíblia diga que nós devemos honrar pai e mãe, a Bíblia coloca limites nisso. Então, por exemplo, estamos falando de maldição hereditária. Se você traz a sua mãe para dentro do seu casamento, para ela começar a determinar como é que a sua esposa tem que te tratar, começa a determinar como é que você tem que criar os seus filhos, você já a tirou do papel de mãe para colocá-la no mesmo papel que a Batseba queria entrar na vida de Salomão. A rainha, a esposa quase. O fato dela sentar do lado dele, quem sentava ali seria a esposa dele. Isso é uma questão psicológica também. Não é a mãe que senta do lado do trono do rei, é a esposa. Tem uma semiótica. Como ele não tinha nenhuma esposa ainda, a semiótica, ela vai e assume esse papel. Daqui a pouco ela ia escolher a esposa para o filho, ela ia escolher isso. Então, para quebrar as maldições hereditárias, entre as coisas que nós falamos, você também tem que desautorizar algumas figuras de autoridade que você coloca na sua vida. Sabe? Porque às vezes, não estou falando que seu pai e sua mãe são ruins, mas às vezes pelo problema mal resolvido dele, ele vai castrar você.
Sim. Tem mãe, às vezes, que não aceita perder o filho para outra mulher. O filho assume aquela castração psicológica que a mãe fez e ele não consegue se dar bem com mulher nenhuma. Porque eu tinha um amigo meu, já falecido, inclusive, que ele tinha uma história interessante. A mãe dele, ela sempre que ele arrumava uma namorada, ela passava mal. Passava mal. E quanto mais certo fosse dando o casamento, ela ia para o hospital, a pressão dela subia, uma série de coisas. Olha. Ele só conseguiu se casar com uma que a mãe arranjou para ele, que ele não gostava da menina e que era igualzinho à mãe. E ele foi infeliz. Mas toda vez que ele arrumava uma namorada, a mãe passava mal. E ele morava com ela, já estava passando dos 40 anos, não conseguia casar por causa disso. Não. Mas Você tem entendeu? um cara aí que tá por aí, tipo, não consegue Mais ou casar menos, nem a pau. O cara tá, né? Quantos anos, Kaique? Eu acho que tá aqui, bateu o quê? 11, já 12? Então vamos resolver isso. Vamos Tem uma resolver premissa, isso aqui, tem né? muita coisa, cara. Entendi. Tá no to-do, né? Tá Olha, no tudo, exatamente. Não tá no quer to-do. dizer que é o seu caso, mas em muito... Vou te Não, mas eu não tô na tranquilizar. casa da minha mãe, tá? Só pra deixar claro. Mas vou te tranquilizar com uma situação do próprio Freud. O Freud dizia que muitas vezes o charuto era a reminiscência do seio feminino. Por isso que os caras gostavam de ficar chupando charuto ali, aquela coisa. Entendi. E os alunos do Freud em Viena o viram um dia fumando um baita de um charuto e questionaram: mas o senhor não falou que o charuto é uma semiótica do seio da mãe? Ele falou assim: não. O bom psiquiatra é aquele que sabe definir os momentos em que um charuto é tão somente um charuto. Então há momentos que estar solteiro é simplesmente estar solteiro. Mas Entendi. há momentos que sim. Sim. Você não conseguiu quebrar uma maldição hereditária por causa que você não ainda desautorizou algumas figuras castradoras que estão na sua vida impedindo o seu sucesso, o seu crescimento. Pode ser um filho, às vezes. Vamos- Viu? Pode ser um filho, pode ser um amigo. Pra gente encerrar essa parte do assunto, que é importante as pessoas que estão nos assistindo aqui aplicarem isso na vida delas, além de conhecer a história de Salomão. A gente falou de maldição hereditária e como a gente acaba replicando comportamentos, né? Sejam ruins ou bons, sejam cagadas ou grandes sacadas, né? E quando a gente vê que Deus ele pode nos visitar, né, até a terceira, quarta geração, né, daqueles que o odeiam, é importante pegar esse versículo para dar solução para as pessoas também. Qual que é a solução, então, para a maldição hereditária? Como que eu resolvo esse problema? E a solução está aqui, ó. Quando a gente lê os 10 mandamentos, está escrito o seguinte: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, a solução aqui está em colocar Deus em primeiro lugar. Faz sentido isso? Com certeza. Lembra que 1000 gerações abarcam terceira ou quarta geração. 1000 gerações é maior o número. Abarcam a terceira e quarta geração. Sim. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, ele pode quebrar as gerações. Quer um exemplo vivo? Eu coloquei a Deus em primeiro lugar e consegui quebrar muitas maldições hereditárias. Agora, o último aspecto disso aí também que é bom definir. Se a pessoa ficar obcecada demais também pelo tema das maldições hereditárias, isso também pode virar um vício de raciocínio ou uma desculpa pro erro. Ah, não, eu tô assim é por causa da maldição hereditária. Eu tenho que quebrar essa maldição hereditária. Então, cuidado também com alguns gurus que mistificam a coisa. Não, eu vou fazer um culto de quebra das maldições hereditárias. Você vai vir aqui, você vai quebrar a maldição hereditária, eu vou passar você aqui nessa porta aqui e vai quebrar, você vai jogar. Cuidado. É um trabalho que você vai fazendo com Deus, não é uma coisa Shazam, assim, pum. Um elixir, né? Um elixir que você tomou e já quebrou. Você vai aprendendo, você vai descobrindo algumas coisas ao longo do tempo. Lembra a árvore genealógica que eu sugeri fazer? E no final das contas, é exatamente isso que você falou. Que, aliás, já que estamos em Salomão, você citou Moisés, o próprio Salomão falou sobre isso aí. Você quer o resumo de tudo isso aí, como é que você vai quebrar as maldições hereditárias e como é que você vai resolver tudo? Tá aqui, olha. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 em diante. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho dele prazer nenhum.
lembre-se do seu Criador. E aí ele continua dizendo ainda, verso 13, ele termina o livro falando assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o próprio Salomão endossou o Moisés aí que você citou. Tá, não? Você está com maldição hereditária, está com um problema? Quer é o resumo, quer a receita? Tema a Deus e guarde os mandamentos de Deus. E curioso que o que você leu está justamente nos 10 mandamentos. Não, e olha só, e é tão... Esse é o dever de todos. E Deus vai trazer a juízo todas as obras, boas e ruins. A gente pensa que o juízo é só sobre as obras ruins, é sobre as obras boas também. Ou seja, Sim. farei misericórdia, eu vejo que você está tentando. Por isso que Salomão, apesar das pisadas na bola que a gente vai estudar aqui, ainda foi um homem realmente sábio, o mais sábio que já existiu.